MSDia Preview, informação até você. Nesse programa, o assunto é a questão indígena, seu drama, suas dificuldades, uma realidade dura, que para saber um pouquinho mais a respeito disso, eu convidei aqui Aguinaldo Terena, líder e influenciador da causa indígena no Mato Grosso do Sul. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Aguinaldo, feliz em ter você aqui. Esse programa que vai ao ar em abril, que é um mês indígena, é um mês de homenagem do Brasil aos seus povos originários, uma homenagem que ela deveria ser todos os dias uma realidade muito melhor. Seja bem-vindo. O que falta para a gente finalmente atingir isso, né? E por que é tão assim aquém do que deveria a realidade de respeito e dignidade aos povos originários? Seja bem-vindo. Primeiro eu quero agradecer a vocês, o MSDia, pela oportunidade que estão nos dando da gente falar realmente, de fato, a nossa história aqui em Mato Grosso do Sul, a nossa vivência, principalmente depois de uma pandemia que veio e dizimou bastante nossos líderes e anciões indígenas dentro dessa comunidade. Então, Danilo, quero agradecer vocês por esse momento. Para dizer para você, eu cheguei aqui, eu sou da aldeinha de Anastácio, saí da minha aldeia com 17 anos, vim para Campo Grande para estudar, para me aperfeiçoar, porque eu sempre acreditei com a minha família que a gente poderia ter mais, no sentido de ter uma educação melhor, ter uma saúde melhor, ter uma qualidade de vida melhor. Então, nesse sentido, minha família deu apoio para mim. Meus pais não estão conosco no momento que eu perdi meu pai pelo Covid, e minha mãe, eu perdi depois de 7 dias meu pai. É uma emoção eu falar isso, porque eles que me educaram, o que eu sou hoje, eu sou o espelho deles. E eu carrego esse maracá, porque foi nossos ancestrais que disseram para nós que a gente tinha que lutar para o nosso povo. Meus avós sempre nos ensinaram, ao lado de fogueira, eles faziam mandioca assada, fazia muitas vezes chá na brasa, que hoje alguns ainda os fazem, batata assada, e lá contavam a história do nosso povo. Nosso povo tem muito segredo, e segredo tradicional. A resistência de vida do nosso povo está aí. Está no guardado conhecimento de geração para geração, de como sobreviver. As mulheres indígenas, elas são uma referência para nós, porque são as matriarcas. Na Guerra do Paraguai, são as mulheres que eram linha de frente antes dos guerreiros indígenas. Se as mulheres tivessem sido dizimadas, nós não existimos enquanto povo terena. E com meus 17 anos saindo da aldeinha de Anastácio, vindo para Campo Grande, eu comecei a fazer uma faculdade na Uniderp. Inclusive, hoje nós tem algumas pessoas que eu tenho que falar, que fizeram parte um pouco da minha história, como Pedro Chaves, reitor, nos recebeu no primeiro ano na Uniderp, que a gente fazia licenciatura indígena. E ali a gente começou a aprender o que é estar num outro local e trazer o conhecimento científico com aquilo que você aprende na comunidade, que é outra coisa tradicional. Vale a pena lembrar que esse curso foi aberto já honrando o próprio nome da Uniderp, que foi criada para desenvolvimento da região do Pantanal, né? Exatamente. Quer dizer, que é uma universidade pensada para isso, né? Que tem essa vocação, uma vocação essencial num estado que tem uma das maiores populações indígenas do Brasil, né? Então, assim, se isso tem que ser uma preocupação da dignidade, da condição, né, do acesso a serviços públicos em todo o Brasil, muito mais onde tem maior população indígena, como é o caso do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Pará e tudo mais. Hoje, pouco mais de um terço dos indígenas do Brasil já estão nas cidades, onde eles não têm como viver
como os ancestrais deles viveram. Eles precisam do acesso aos serviços públicos, eles estão na aldeia urbana, eles têm que ter condição de lutar pela sobrevivência, da sobrevivência dos seus familiares na cidade. Porém, metade deles não tem renda. Isso segundo o censo oficial do Brasil. Você é um cara que conseguiu fugir dessa exceção, estudando, batalhando pela causa dos seus irmãos indígenas, independente da etnia que fosse, para que tivesse também a dignidade do acesso, da inclusão na educação, porque isso transforma a vida, transformou a sua. Por que ainda é tão difícil? É mais difícil, inclusive, para quem está na cidade, né? Porque quem está na zona rural acaba não enfrentando todo esse problema, né? Enfrenta todos os problemas do dinheiro não chegar, né? da condição, às vezes, da FUNAI atender não ser melhor, mas talvez para o indígena que está na cidade, isso talvez seja até mais traumático, né? Danilo, eu te falo, uma das primeiras aprendizagens que a gente tem é quebrar os paradigmas da saída da aldeia para vir para a cidade. Primeiro, nosso povo ele é muito tímido. Esse diálogo que eu estou tendo com você... É cultural isso. É cultural, isso é cultural. Esse diálogo que eu estou tendo com você é vivência aqui com um não índio. Tudo na minha vida foi aprendizado. Inclusive, eu fui um dos primeiros estagiários indígenas da FUNAI. Quero lembrar do seu Joel de Oliveira, ela parente terena, que me deu oportunidade para mim ficar na secretaria junto com a Alenir Albuquerque, que ela hoje é aposentada da FUNAI, junto com Selma Jatobá, junto com Eliseu Lili. São pessoas que... Eliseu Lili foi meu tutor. Foi a pessoa indígena que me ensinou, já morava em Campo Grande, já era coordenador aqui em Campo Grande. Junto também, que me acompanhou nessa luta, que eu referencio a Alenir Albuquerque, que é terena, uma secretária executiva que eu aprendi muito com ela, junto também a não indígena Selma Jatobá, que eles me abraçaram quando eu cheguei aqui. E ali eu levei muito a sério o que era aprender o poder burocrático. Estava chegando na época, quando eu estava com 17 para 18 anos, a informática. E nós conseguimos fazer um dos primeiros cursos aqui em Campo Grande que chegou, que foi a informática básica, que na época era o... Deixa eu me lembrar, acho que era o ProErd. E aí a gente conseguiu fazer esse curso para a gente poder se habilitar. E chegou um dia que os caciques estavam numa discussão na FUNAI, precisava de uma pessoa que pudesse fazer um ofício, que pudesse viajar em Brasília para poder eles encaminhar a via computador para onde eles pudessem andar lá em Brasília, seja no Senado, seja na Câmara Federal, seja para a FUNAI. Então eu precisava de uma pessoa que tinha acesso a isso, que sabia fazer. E uma das pessoas que foi citado lá foi eu. E nessa época, a primeira pauta que eu entrei na discussão indígena era o gasoduto. Isso a gente está falando anos 90. Mais ou menos nessa por aí, pouco antes, nesse tempo. 96, antes da coisa acontecer. Exatamente. Como que influenciaria na questão indígena o gasoduto? Exatamente. Como seria? Porque tinha que ter permissão para entrar. O gás ia passar pela cidade. E qual a benfeitoria que as comunidades indígenas ia ter para essa entrada passar dentro das comunidades ou próximas das comunidades? Então, eu participei dessa pauta. E foi Ou seja, você está na estrada 30 anos por aí, por baixo. Por baixo é por aí. Então tem carinha de novo, mas você já está faz um bom tempo já. Exatamente. E eu tive com pessoas que foi presidente da FUNAI, né? E a gente esteve presente lá. Teve um presidente que eu não esqueço, inclusive tem o nome de uma escola indígena aqui em Campo Grande, que é o Sullivan Silvestre. Conheci, tiramos fotos, foi uma pessoa que nos ajudou muito. E essas pautas, e foi ali que eu aprendi, que eu senti que eu tinha que fazer mais pelo nosso povo. E eu fui com 45
caciques aqui do estado, e com tudo pago. Na época, a FUNAI tinha muito recurso. Isso é uma coisa também que eu ia te perguntar. De lá para cá, nesses últimos 30 anos, uma grande mudança que a gente entende é a diminuição da população indígena e diminuição dos recursos também. Exatamente. E que é uma coisa dramática, né? Ainda mais na pandemia isso ficou muito claro, né? Onde quem tivesse mais frágil de saúde, quem tivesse pior condição social, ficava mais vulnerável na pandemia. Né? Nessa época que a gente estava fazendo essa discussão, a FUNAI era atentora de toda a parte política das pautas indígenas. A FUNAI, ela tinha a pasta da educação indígena, ela tinha a pasta da saúde indígena, ela tinha a pasta da assistência social e tinha a pasta da agricultura familiar, que é a agricultura indígena hoje. Então ela tinha muito recurso. O que aconteceu? Eu participei dessa política, onde que ela foi dividida. Teve a divisão onde que foi a pasta, foi para a CESAI, a antiga FUNASA na época, que foi também um dos pedidos do movimento indígena do Brasil, que a gente fez parte disso também, e ali o Brasil pediu, não, a saúde tem que sair da FUNAI. Saiu, foi repartido, o movimento foi uma das conquistas do movimento, que virou logo após CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena. E naquela época também saiu os recursos que vinham para os acadêmicos indígenas direto para a FUNAI, e funcionava. E teve muito pessoas que se formou, que é até doutor e pós-doutor PhD, com recursos que vinham para a FUNAI para fazer a graduação nas universidades. E esse recurso também saiu, foi para o MEC, voltou para o MEC direcionado. Para ajudar justamente nessa questão da renda, né? Que é algo dramático também. Era a permanência dos acadêmicos, porque quando você vem para a cidade, você precisa do quê? Primeiro, você precisa de um lugar para você ficar. Então você tem uma casa própria, ou você tem que pagar o aluguel. E ali o aluguel vem a água, a luz, né? E você precisa se alimentar, a Campo Grande, por exemplo, precisa do transporte. Então, e fora hoje, que está na atualidade, que a gente não fica sem internet, ainda tem mais a internet que chegou também. Então, em relação a tudo isso, essa passagem, eu vi que nós perdemos muito. Quando a gente pensava que a gente ia avançar, a saúde indígena, ela politizou. Ela virou não acesso para os povos indígenas. Era o que nós queríamos, almejávamos, é o que nós lutávamos. Mas, na atualidade, hoje ela serve para a política pública, para exercer cargos lá na frente. Entendi, ou seja, é isso que eu ia perguntar. Pouco recurso na FUNAI, menos índios do que era há 30 anos atrás, e ainda desse pouco recurso da FUNAI, muito dinheiro estabilizado em custo administrativo, pouco dinheiro agindo na finalidade. Eu cheguei a fazer matéria como repórter de posto de saúde em área indígena, na região de Dourados, que não tinha porta no banheiro feminino, que as mulheres tinham que ficar na porta para poder tampar quem estivesse fazendo suas necessidades. Então, assim, não sei se o governo acha normal não ter porta no banheiro e as pessoas terem que fazer isso. Né? Que a gente fala de dignidade e tudo mais, isso é um reflexo dessa situação. Como que inaugura um posto sem porta e começa a ter o atendimento disso? Posto que demorou muitos anos para ficar pronto ainda. E esse dinheiro da FUNAI, essa finalidade, é muito falta também do Brasil não ter uma política de Estado, de ver o médio prazo e longo prazo, e aí a consequência disso é trágica, das coisas estarem piorando. Porque agora, de novo, você tem um governo federal, uma gestão que promete algo diferente, um respeito aos povos originários. O Lula subiu a rampa do Planalto com várias pessoas, entre elas alguém índio, né? Foi o Raoni. Então, Raoni, isso tem uma simbologia muito forte, mas não pode ficar só na simbologia, né? E Como não você pode... tem visto essa retomada? Na verdade, não pode ficar só na simbologia e nem só num discurso. Há muito tempo que a gente observa o discurso político do não índio, fazendo as promessas, mas ultimamente também a gente percebe que geralmente o índio sempre fica o último da fila. Então, quando vai repartir uma política pública de fato,
que vai fazer para a sociedade não índia, e que está incluído, nós índios somos munícipes, nós somos cidadãos, nós... Merece o mesmo acesso ao serviço público que todo mundo. Somos seres humanos iguais em sentido genética, mas nós temos nossas especificidades culturais que têm que ser respeitadas sim. Nós temos a nossa língua que precisa ser respeitada sim. Nós diferenciamos de povos no estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui 8 etnias, são diferentes a realidade do povo Terena, do povo Cajuel, do povo Guató, do povo Quiniquinaua. Nós somos totalmente diferentes a forma de vivência. Mas nós pensamos e nós precisamos da política pública de fato. E eu observo que muitas vezes, quando vão fazer os projetos, muitas vezes eles não sentam na mesa para perguntar: é isso que você quer que seja feito na comunidade? Sabe o que eles fazem? Eles elaboram um projeto lindo, maravilhoso, com um valor absurdo, e vai lá e coloca para a comunidade e acha que isso vai estar certo. Eu vejo muito mais, inclusive... nós temos hoje antropólogos indígenas. Por quê? Isso foi estratégia também, porque a gente viu que os antropólogos... Sobrevivência. Tinha alguns antropólogos, não vou dizer todos, mas tinha alguns, e ainda tem alguns, que muitas vezes quer ser mais índio do que nós mesmos índios, que nunca não nasceu no território indígena, não viveu lá, não carregou uma bacia na cabeça com água, não plantou a sua comida. E tudo isso eu fiz. E tudo isso eu ensinei. Meu pai, por exemplo, ele era especialista em carpintaria. Meu pai, ele ensinou a como assentar os tijolos. E eu fiz. Então, coisas que na minha rede social, que for ver, hoje, as minhas conquistas foi porque eu soube ter o respeito e ser educado dos governantes. Você falou isso, essa palavra mágica. Não existe falar de dignidade, inclusão e tudo mais se não tiver o respeito. O respeito é a base de tudo. Essa falta de respeito que o Brasil tem com seus povos originários é muito também pela ignorância que a gente tem com relação a esses povos originários. Por exemplo, o Brasil descoberto em 1500. Certo. Né? De lá para cá, 423 anos. Certo. Né? 523 523 anos. Uhum. É que é de humanas, aí erra, né? Uhum. Tá, mas é bom pro corte. Muito antes disso, os povos originários já estavam aqui, seus ancestrais, que hoje é os nossos ancestrais. Certo. Tudo mais. Então, todo mundo tem um pouco no sangue, no indígena, mas viver como índio da aldeia e quem respeita e vive a tradição, só vocês. Essa empatia precisa estar mais calibrada e tudo mais. Uhum. Como eu falo disso? Porque essa discriminação, esse preconceito, ele parte do princípio como se a defesa da tradição ela dependesse só de vocês estarem na aldeia. E hoje não tem como estar só na aldeia, até porque a própria demarcação das terras indígenas é uma polêmica danada. E aí o índio tem que vir para a cidade. E na cidade ele tem que ter emprego, na cidade ele tem que estudar, na cidade ele tem que pagar a conta. Certo. Mas isso não quer dizer que ele não vai manter a tradição da língua, dos costumes e tudo mais, e muito menos ter parentes que estão na aldeia. Falta ainda o governo ver isso, entender essa situação de uma maneira que não seja tão binária. Ou está na aldeia, ou está aqui, se estiver aqui não é tão índio quanto o cara que está lá. Só que a tradição é a mesma. O terena que está na aldeia e o terena que está na cidade, os dois são terena do mesmo jeito. Sim. O coração é a mesma coisa. Perfeito. Danilo, Você falando sobre isso, eu tenho que relatar que eu fui um dos primeiros coordenadores indígenas do município de Campo Grande. Inaugurando essa política pública. Inaugurando a política pública, eu fui também presidente por 2 mandatos na UEMS, no primeiro ano de cotas indígenas, e hoje nessa data a UEMS está fazendo 30 anos. E lá a UEMS foi uma das oportunidades de cotas que, quando na época houve muitas críticas, mas as cotas serviram, porque deram oportunidade. O nosso povo indígena não tem cursinho dentro das comunidades indígenas.
Como que ele vai concorrer com os grandes cursinhos aqui, com grandes professores que pode ensinar a nível, como que vai comparar a mesma coisa? E como que vai resolver o problema da renda se não tiver capacitação, né? Exatamente. E quando a gente fala assim como fazer a política pública chegar, primeiro respeitando o espaço do nosso próprio povo e as decisões do nosso povo. Para isso, dentro do poder público mesmo, quem conhece a nossa realidade somos nós. Então, precisa respeitar as pessoas. Hoje nós temos bastante profissionais indígenas. Mas se você vai olhar também, se a gente colocar no poder da caneta e fazer a contabilidade e a matemática, você vai encontrar que temos muitos desempregados e outros que são formados e graduados em alguns cursos que estão fazendo outros meios de trabalho, que não é aquilo que ele se graduou. E ainda não tem, nosso povo ainda fica atrás. Fica marginalizado. Fica marginalizado. Agora está abrindo algumas oportunidades, que tenha, vão fazer uma seletiva, coloca as cotas indígenas. Campo Grande, ela foi através do Conselho Municipal de Defesa dos Povos Indígenas, que solicitou para a prefeitura colocar as cotas, porque nosso povo ficava sempre por último e nunca chegava lá. Hoje nós temos alguns indígenas que já fazem parte. Então, quando a gente fez parte de ser coordenador indígena aqui em Campo Grande, a gente conseguiu sensibilizar o prefeito da época a poder conhecer as aldeias indígenas que existem hoje. Hoje em Campo Grande, naquela época tinha umas 10, quando eu fui coordenador. Hoje nós estamos em torno de 23 comunidades indígenas aqui. Tem uma última, que é ali para a saída para Aquidauana, foi aberta em 2017. 2018. E na Maticaxé. Lá é o cacique Josivaldo. Tem a Paravá, que é ao lado. Que a Paravá não é a última? Tem a Paravá, que é o cacique Silvio. Então são duas assim, que são quase o mesmo, essas duas, e são grandes comunidades. Então, que a gente, mas só que nós chegamos lá, nós fizemos em novembro de 2021, abrimos lá, fizemos o primeiro Miss e Mister Indígena Paravá. Por que nós fizemos? Convidamos a TV Morena para fazer parte, porque aquela aldeia nem no mapa existia. Nem no Google não sabia. Ou seja, sei lá, alguém vai prestar um serviço público, ou até questão de serviço normal mesmo, comercial, para localizar teria dificuldade. Exatamente. Porque não estava identificado no mapa de Campo Grande, o caminho e tudo mais. Após nós lançarmos esse evento, chamar a TV, a mídia, para poder ver o que era essa cultura, que não era só para mostrar a beleza das jovens indígenas, nem dos jovens indígenas. Ela acaba conhecendo a realidade do lugar. Era para ver realmente que existia um povo ali, que ainda estava embaixo de barracos, que não tem casas habitacionais, que não tem a rede de esgotos, que ainda faltava a energia elétrica, a Enersul fazer parte, a Águas Guariroba poder entrar dentro da comunidade. Então, a gente provocou estrategicamente, chamando, olha, aqui existe uma comunidade. E nós estamos indo para o Abril Indígena. E esse Abril Indígena, o que é para nós? Que é hora de falar de muita coisa, né? De falar, de tocar a realidade em vários ângulos, né? Depois de 2 anos, você fez uma pergunta e que eu não respondi ainda, o que eu penso sobre esse novo governo federal. O governo federal veio com toda essa bagagem, veio aí com a política, falando da promessa de um diferencial. E só que esses dias atrás, nós achamos que a nossa ministra ela deveria ter chamado os caciques, as lideranças, mesmo que foi para um ponto de emergência, mas que chamasse, que escutasse. As organizações indígenas, sempre, o discurso diz assim, consultar os povos indígenas. Você fala assim, por exemplo, assim, Brasília vem de lá para cá, avisa outras entidades oficiais, sim, avisa que virá, faz um gasto público que faz, né? Cada movimentação de lá e tal. Sim. E quem mais tinha que avisar, às vezes não avisa, que dá para avisar isso pelo WhatsApp hoje em dia. Porque, na verdade, essa questão territorial no estado do Mato Grosso do Sul não está só no Rio Brilhante. Ali a gente observou que teve aquele momento
mas que foi para chamar a atenção também. Eu sou parente, eu conheço meus parentes, mas tinha que chamar também aqueles que estão também em fase de litígio de demarcação de terras indígenas. Os Quiniquinaua, por exemplo, Danilo, ele não tem território indígena. Ele está agregado no conjunto com os povos serenos lá em Miranda. Por que não chamou também esse povo para essa discussão? Agora, o que nós ficamos sabendo, que essa semana, chamaram agora para ir lá. Salvaguarda que eles atendam eles. E a gente torce para isso, a gente quer o melhor para o nosso povo. Porque essas mesmas pessoas que estão hoje no governo federal, a gente conhece. Também fez parte da nossa luta, a gente lutou junto. Então a gente sabe, a Sônia Guajajara esteve na TL em 2002, mais ou menos. Ela esteve aqui, eu era muito jovem, ela também, e a gente recebeu, sabe onde foi? ATL, Articulação da Terra Livre. As primeiras ATL foi na época do Nenir, a cacique da aldeia Marçal de Souza, a primeira cacique mulher, e onde que construiu a primeira aldeia nível de Brasil, no contexto urbano, aldeia Marçal de Souza. E lá se realizou a ATL. Feita para ser como modelo no Brasil. Exatamente. E você vê que a ministra, que não era a ministra de Sônia, esteve lá. Nós tivemos sempre nessa articulação, sempre acompanhamos. Nós temos história, e a história não vai ser apagada, porque nós temos também vídeos, nós temos fotos, e é por essa razão, quando vocês chamam, vocês também entendam que a gente conhece do que nós estamos falando. Então, eu só falo muito tranquilamente, porque eu vivenciei. De valorizar a agenda, né? De otimizar, de você ter a pluralidade do que deve ser debatido e tudo mais. Mas você falou assim, a história não pode ser apagada. O Brasil ele é muito perigoso. O Brasil ele apaga a sua história todos os dias, né? E com a quantidade que tem de índios hoje no Brasil, que não chega a 1 milhão de habitantes, né? Vivendo na dificuldade que vive vários, sem renda, sem acesso às coisas, com o governo federal tratando essa pauta ainda muito longe do que deveria tratar, eu queria saber de ti, que é um cara que vive como poucos a questão indígena. Você já se candidatou, você já tentou na política levar esse discurso para uma eleição, para conversar sobre isso, para poder conscientizar. Você está todos os dias envolvido nisso da tua vida, sábado, domingo, várias horas. A tua história, ela se confunde com a tua luta na causa indígena. A gente corre o risco de, em décadas, ainda nesse século, dizimar a população indígena no Brasil? Corremos, né, Danilo? Corremos. Eu falo em relação à nossa pandemia, nós perdemos muitos biblioteca humana, que nós os anciões que poderiam estar com a gente. Que a tradição é verbal, né? Exato, a oralidade. Oralidade. A gente não nasceu com a escrita e nem isso nós tivemos não foi assim que nós aprendemos, mas a gente também fazia as pinturas rupestres, tem algumas pinturas que até no nossos rostos, no nosso corpo, o nosso povo sabe o porquê que você está com essa pintura. Então, e as pinturas são diferentes de povo para povo, cada um tem o seu significado. Em relação à política, a gente vive na política, a gente respira a política todos os dias. Eu nunca fui candidato a nenhum cargo, nem vereador, nem deputado, a nenhum cargo. Mas... Então você esteve presente em candidaturas, como articulador, como alguém sim, sempre para ser consultado, para explicar o que é. Sim, sempre nós tivemos presente, a gente sempre acreditou que a gente poderia fazer um candidato indígena, a gente apoiou. E várias vezes foi um pré-candidato também. Exatamente, a gente apoiou, só que nós não avançou, porque em cada momento que a gente não conseguiu chegar lá, foi um momento de aprendizado. Hoje eu digo para você que a gente está mais organizado e maduro em relação à política. Se tiver a oportunidade, primeiramente a gente acredita que existe um Deus, e se Deus permitir, se tiver que ser o momento certo, a gente aceita sim em relação à defesa
dos povos originários, a defesa das pessoas que vivem em classe vulnerável. Não estou falando só a questão do indígena, porque eu não vi só no nosso povo. Eu estou falando em relação a toda a classe que vive, às vezes, que ainda vive em favelas, em meio desiguais. Eu acredito que o ser humano tinha que ser todo mundo igual. Que é o que a cultura indígena prega, né? Exatamente. Dentro da comunidade, se você não tem um arroz, o outro tem um trigo, eles trocam. Ele vai lá te dar, entendeu? Ele não te cobra. Ah, você tem um arroz? Ah, eu vou te dar isso, você não tem isso. Então, é um meio que a gente vive também ainda hoje. Então, para nós, esse tem uma escala muito grande de você querer... você tem que amar o próximo, mas você tem que amar a ti mesmo. Então, você tem que se amar. E as pessoas são muito difíceis de entender esse lado. Como que você vai fazer? Eu fiz sempre parte do poder público, seja das prefeituras eu fiz parte da prefeitura de Dourado, um dos meus primeiros empregos, Dourado, fiz parte da prefeitura de Campo Grande, fiz parte do governo do estado, fiz parte do governo federal, 5 anos fiquei na CESAI, vi o que era a saúde, só que eu nunca fui o poder da caneta, não era meu. Então sempre tinha alguém que era superior e muitas vezes tentava orientar, vamos fazer, e muitas vezes as pessoas que estão no poder da caneta, às vezes elas não deveriam estar ali, porque elas não fazem acontecer a política pública de fato. Olha, agora, recentemente, veio à tona essa questão dos Yanomami. Certo. Né? E aí, para o mundo inteiro, foi um escândalo, tudo que aconteceu, realidade absurda, triste, né? Que acontece não apenas lá, mas em boa parte também, que tem o índice de suicídios em algumas regiões, ou as tragédias até pessoais do não acesso ao que poderia ter acesso como brasileiro. Isso é culpa do poder da caneta? Daria para a gente fazer diferente com o orçamento que tem? Esse orçamento tinha que ser muito maior? Quanto maior? Como que você vê essa questão como alguém que conhece de dentro a causa? Primeiro, às vezes o dinheiro não chega e alguém morre por conta disso. Primeiro, você querer fazer e ter um gestor que conheça a realidade, realmente. Então o dinheiro não é bem gasto. O dinheiro tem que ser bem aplicado. A política pública precisa ser bem aplicada. Nós estamos com N governos novos aí fazendo. Estamos com um governo estadual que chegou agora também, está aí, e que a gente acredita que ele pode fazer a diferença. Mas, muitas vezes, eles colocam pessoas que não têm essa habilidade de gestão pública. Muitas vezes, colocam muitas pessoas lá que não lutam pelo coletivo, mas sim para o individual, para o seu umbigo, para os seus amigos, para os seus parceiros. O nosso povo indígena, ele não pode ser tratado como se fossem fatias de bolo. Ele tem que ser tratado o todo. Não adianta cortar para cá e para lá não dá para cá, porque isso causa muito conflito. Os Guarani Kaiowá a gente conhece a realidade deles. Eles não tem lugares que eles não têm nenhuma árvore para ser plantada porque não tem nem a terra não está mais frutífera para poder ter. As condições são muito coisa de mudança do meio ambiente, intervenção do intervenção branco. Exatamente, e é bem aqui do lado. E os Yanomamis passa por aquela situação exatamente por pessoas erradas que estavam ali utilizando uma fé por conta da matéria-prima mesmo. Qual é a matéria-prima? O ouro. Eles estão procurando o ouro, então eles invadiram os territórios lá, desorganizaram o conflito, houve tantas coisas que aconteceu, prostituição, pegaram jovens indígenas para os garimpeiros. Então são situações que a gente fica abismado como que existe. E não estou falando de governo e de governo, mas pessoas que estavam no governo, que não estavam fazendo. Eu estou dizendo isso porque nós denunciamos vários fatos lá nos governos anteriores. E agora foram realmente... Agora saiu de fato, caiu na mídia. Uma pena precisar de situações assim, para aí a mídia dar aquele valor que deveria, para aí o governo entender que a coisa precisa ser mais equânime, né?
E mostrar também o quanto que não se tem planejamento dessas coisas. Você fala assim, o indígena ele está na política, está conversando sobre política, explicando sobre essa questão da inclusão, dentro do sistema e também fora do sistema, respeitando as tradições e tudo mais. É fundamental e passa muito pela organização das lideranças, né? Dos caciques, dos dirigentes, e ter dirigentes que sejam representativos também para esses povos, né? É o que tem barrado, é o que barrou até agora. Tipo assim, às vezes essa coisa até meio biônica, você tem lá um presidente da FUNAI que não é índio, ou que não é tão ligado a isso. Ou os caciques às vezes cuidarem só da questão da sobrevivência e entender que os problemas de sobrevivência, eles vão muito além daquela falta de alguma coisa, aquela escassez, e sim da política. A política que pode determinar uma melhor qualidade de vida para o índio no Brasil ou não. Eu lhe pergunto, Danilo, você já viu algum secretário indígena do governo estadual? Indígena? Do governo estadual. Da pasta estadual. Você já, historicamente na sua vida, você já viu? Não me lembro. Nunca existiu. Não me lembro. Posso estar cometendo Estou injustiça, falando, mas eu não lembro. nunca existiu. Pelo menos até, a não ser antes de mim que existiu. Mas tratando essa questão recente, como é agora... Eu estou falando isso de uma pasta importante, eu estou falando de secretariados mesmo, de governo. Uhum. Então, com condição de fazer diferença. Fazer diferença. E estou falando que nós temos capacidade... Ou seja, Mato Grosso do Sul tendo a segunda maior população indígena do Brasil, né, em termos de percentuais, a gente nunca teve alguém de alguma dessas etnias na linha de frente. Na linha de frente. Tendo a caneta para poder resolver as coisas. Não temos. Então, é hora de você pensar. 2023, qual o motivo disso? É falta de confiança? É falta da política estar mais próximo da gente? Ou a gente só é ainda para eles cabos eleitorais? Porque muitas vezes a gente observa, parece que o índio só tem que ser o cabo eleitoral. Nosso povo só tem que ser o cabo eleitoral que chega ali, vamos pegar os votos, pronto e acabou. Vamos fazer paliativamente algumas políticas públicas ali para eles. Fizemos, vou fazer isso. Ou escolhendo um palito um ou outro para ser o privilegiado, que consiga lá. O Cidrolândia tem um índio que ele é o presidente da Câmara, se eu não me engano. Sim, conheço, é nosso amigo também. História ótima, linda. Pena que é poucas. Vereador, a gente tem hoje, tem o Cledinaldo também, que foi lá também Cledinaldo Cotócio, nós temos lá o Gringo, que é o presidente, né? Temos o Éder Terena, que é também lá em Dois Montes do Buriti, lá na... Dourados, por exemplo, tem um monte de problema. Faltava ter mais representantes. Também. Não tem, entendeu? Historicamente, também não tem, né? Não tem. Nunca teve, talvez, né? Historicamente, lá em Dourados, eu acredito que nunca teve também. Então, a gente precisa ter um... E olha que é segundo estado, né? É a segunda cidade maior do nosso estado. E onde que tem uma população maior, a nível de Brasil, ali, a Dourados está concentrado de habitantes de população indígena, está ali em Dourados. Então, ela é muito grande. E ali também, o nosso povo guarani sofre muito com a questão da falta de alimentação, da falta dessa básica, da falta do trabalho. Para você ver, a gente está... nós trabalhamos um ano no governo agora, eu estou desde janeiro, saiu a exoneração em massa no governo, e a gente está agora indo para abril, 4 meses, a gente está fora do poder público, mas a gente não paramos a atividade, porque você não precisa estar só no governo ou só dentro de uma instituição pública. Para fazer parte da causa. Né? Não, para fazer parte da causa. Então, a gente faz com articulação, com parcerias que a gente construiu esse longo do tempo. E uma das grandes parcerias que a gente sempre teve, os apoios aí das pessoas para poder fazer. Eu cito aqui, tenho uma amizade muito grande, há mais de 20 anos, com a Lúcia Martins Coelho Barbosa, me conhece há muito tempo, e ela é uma das parceiras da gente, inclusive dia 8 de
março, Dia do Internacional da Mulher, a gente homenageou as mulheres feirantes indígenas. Nós homenageamos também algumas pessoas do não indígena que fazem parte dessa luta, porque tem não índios que muitas vezes têm um coração mais brando do que os indígenas. Então isso para nós é muito importante. A gente tem parceiro. Você, por exemplo, eu considero que você tem um coração indígena já também dentro, porque eu conheço você há muito tempo. Sim. Então eu vou te falar isso para você. Então a gente, o que se conquista em nós, esse olhar que você acredita do que eu estou falando, e eu acreditar em você, e você ter confiança, porque ninguém em nossa comunidade, para entrar dentro dos territórios indígenas, você tem que ter confiança, senão você não entra também. E outra coisa, a partir do momento que você tenha confiança no nosso povo ele sempre vai te agradar e sempre você será bem-vindo. Então, o nosso povo é muito carinhoso, ele é muito, ele tem um coração muito grande. Tem poucas pessoas que têm atenção. O nosso povo aqui, historicamente, você observa que o Cajué, os Terena fizeram parte da Guerra do Paraguai. É isso que eu falava. Determinaram vitórias, né? Determinaram vitórias. E muitas vezes, por exemplo, os Cajué, eles têm, historicamente, por eles fazer parte, eles ganharam o território deles marcado na época. Então, até hoje tem a luta. Só que tem as terras marcadas, só que nunca dão uma estrutura para eles poderem como produzir, como ter atividade, para eles terem a oportunidade para eles poder gerar rendas para eles lá. E não só eles, como o nosso povo. Então, o nosso povo ele vai criando métodos, ferramentas ali dentro do seu município, na sua comunidade, para poder sobreviver. O Aguinaldo, sendo alguém que linha de frente de tudo isso, batalhador, influenciador, como eu disse na abertura, e que vive a causa, você sabe que várias coisas que você está plantando hoje, talvez você não vai estar vivo quando forem colhidas, que vai demorar muito tempo, infelizmente, no andar da carruagem, né, no Brasil. E no meio de tudo isso, alguém que já está há 30 anos lutando pela dignidade do povo indígena, né, com a própria vida, com a própria história, com o próprio dia a dia, também viu injustiças, situações como a do Osiel Gabriel, que foi morto. Sim. Né, brigando meu amigo, para ser tratado e dignificado como um ser humano, como brasileiro, como povo originário dessa terra. Como que é também quando isso acontece? Quando a temperatura sobe demais e quando a causa indígena paga com a própria vida? Isso é muito triste, Danilo. Eu lembro quando aconteceu com o Osiel Gabriel, a família dele são muito nossos companheiros aqui, de Cirolândia, da região do Irmãos do Buriti. A gente ia fazer uma atividade lá na IPEG naquele dia, e quando chegou a notícia que tinha acontecido esse conflito entre a segurança pública e nosso povo. E eu era muito novo também em relação hoje. A gente pode dizer assim que a gente construiu junto com a segurança pública, ter o diálogo. Precisa conversar mais, precisa entender mais. Antes de levantar uma arma para o nosso povo, tenta dialogar, chame a gente. E isso eu falei para o próprio secretário, hoje, o Antônio Videira. Eu estive lá, porque não aconteceu só com o Osiel Gabriel. Aconteceu outros fatos em alguns territórios. Recentemente, no ano passado mesmo, lá no território dos Guarani Kaiowá, também teve um momento de conflito que mostrou a polícia militar por cima, né, com o helicóptero. E ali, segundo algumas informações, falavam que era a polícia que estava atirando, e ali é um território não só de conflito entre povos indígenas, mas também é um território que envolve também o narcotráfico também, que a gente sabe disso. Então a gente tem que saber o que dialogar e como propor. Naquela época, quando aconteceu com o Osiel, foi muito triste para a gente. Eu lembro que a gente mexeu com o nosso Estado. E nosso povo, quando fere nosso povo, é tombado,
Parece que a gente fica neutralizado. E o que fazer? Difícil acreditar que é real, né? E o que fazer? E por que aconteceu aquilo? E esse último momento, agora, no ano passado, que eu tive lá com o Antônio Videira, com o secretário de Segurança, nós falamos isso para ele. Falamos, secretário, eu venho aqui como liderança para lhe dizer, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, mas vocês têm uma metodologia de segurança que vocês sabem o que vocês fazem, por isso vocês estão hoje no poder. Mas antes de tudo, converse com nossos líderes. Se precisar da gente, a gente está aqui para conversar, dialogar. Mas não atire nosso povo. Me emociona de saber que a gente perdeu muito líder. Principalmente líder Guarani Kaiowá. Além do Zéu. Porque eu fiquei um bom tempo em Dourados também. Eu acompanhei as reuniões da Iguaçu. Muitas vezes eu ajudei eles a fazer a ata deles, documentos, para poder ajudar. E os líderes hoje lá daquela região sul, eles me conhecem. E eles me respeitam. Porque eles sabem quem é o Agnaldo Terena. Como aqui a liderança da região do Pantanal. Desculpa. Não, claro. Situações como essa, queria saber de ti, se você é favorável, não só da questão de cotas, mas de programas de política pública, como é o Bolsa Família. No estado também, aqui em Campo Grande, você tem outros programas, você tem, no caso, o PROINC, mas no estado você tem uma bolsa também que o Rio distribui lá. Contemplar melhor isso, melhor a população indígena nisso, ampliar o máximo que puder, para que situações assim não possam acontecer, até porque tudo depende muito de diálogo. E diálogo depende de educação, de acesso, de meios. Uma coisa é discutir no meio do mato uma questão com força nacional, e todo mundo com a arma carregada, outra coisa é discutir numa mesa. Né? E acho que o futuro se planeja numa mesa, né? Mas com o índio sendo tratado de uma maneira igual, de igual para igual e sendo ouvido. A educação mudou a tua vida. Como você falou, você até agradeceu para o professor Pedro Chaves, né? Que é um exemplo disso. E acho que se mudou a sua, pode mudar várias vidas. Né? No caso do Mato Grosso do Sul, com esse governo federal atual, a gente tem como dar um up, fazer diferente, ou pelo menos planejar algo melhor, lembrando que a questão indígena está dentro de uma subsecretaria, não está dentro de uma secretaria. Sim. Né? Até ser uma secretaria, ser um caminho maior. Para isso, se o governo federal está dando tanta prioridade para essa questão, ou pelo menos diz que está, seria o melhor momento possível agora, né? Porque imposto está todo mundo pagando, o dinheiro chega no governo. É muito dinheiro em Brasília e pouco dinheiro para o Brasil, né? Tem um programa que funciona e a gente fez parte dessa construção. Eu não sei se você conhece, mas é importante, eu até recomendo você chamar eles. O ano passado estive num governo, né, do governo Reinaldo Zambuja, que deu oportunidade. Eu era do município, eu era da prefeitura, eu fazia parte do gabinete do prefeito, o ex-prefeito Marquinhos Trade, fui convidado por conta do trabalho. E a gente entrou em dezembro de 2020, 22 foi ano passado, e qual era a minha missão? A minha missão era poder, junto com o secretário de Cidadania e Cultura, promover a política pública para os povos indígenas. Então nós tínhamos um ano para fazer isso. Mapear, preparar, tudo. E o que fazer para eles, para nosso povo. E o secretário da época que trabalhando com a gente foi muito acessível. Um coração, ele era não índio, mas um coração indígena.
o nome dele é Eduardo Romero, eu tenho que citar ele, e ele deu muita abertura para fazer. Primeiro, um dos primeiros encaminhamentos que quando chegamos foi essa construção do programa Cidadania Viva. O que é isso? Qual é esse programa? Esse programa era a inclusão dos jovens aqui de Campo Grande a participar para discutir os objetivos da sustentabilidade. É o que o mundo hoje se fala, as ODS. Então, eu naquela construção, sentado com os não índios ali, os técnicos não índios, eu disse para o secretário, nós precisamos incluir os povos indígenas. Ele falou, não, perfeito, já estava no meu pensamento, mas eu não sabia como fazer, Aguinaldo. A humildade, né? Aí eu acho que é o grande diferencial do Romero. Eu sabia como fazer. Então, o Eduardo Romero falou, não sabia como. Então, essa articulação fica com você. Você começa a construir isso. Falei assim, não, vai começar comigo, mas com sua presença. A primeira coisa que eu lhe convido, e eu que gostaria que isso estivesse à disposição, é o senhor conhecer nossas comunidades, nossas aldeias indígenas. Aí ele falou, estou dentro. Começa quando? Falei, nesse sábado já vou ligar para o cacique. E liguei para o cacique, e o cacique falou, não, sábado vou reunir os jovens para vocês explicarem o que vocês querem. E nós começamos a visitar, e o secretário todo à disposição. Itinerante, cada hora um lugar. Cada sábado e domingo. Nós largávamos para a gente poder chamar e explicar para o jovem, olha, tal dia a gente vai reunir todos vocês, a gente vai vir aqui. E essa foi a articulação que a gente começou a fazer. E chegou a data de quando ia acontecer essa política. Que era, vamos falar, hoje vamos inaugurar o programa Cidadania Viva e vou dar o formato. Da forma mais responsável. Você vai, você mapeia, você conversa, você conscientiza, aí depois você estabelece. E naquela data nós dividimos. Vai vir o grupo tal, vai vir o grupo tal, vai vir. E aí ele me perguntou, Aguinaldo, quantos você vai trazer, né? Eu falei assim, ele falou, serve uma van? Eu falei, não, secretário, acho que eu preciso de 2 ônibus. Ele olhou para mim, 2 ônibus? Aí eu falei, sim, 2 ônibus. Ele falou assim, vai vir lotado esse ônibus? Eu falei assim, vai vir lotado, secretário. Então tá bom. Sabe o que aconteceu, Danilo? Realmente, veio muito lotado os ônibus. E o pessoal que era para trazer, que eram não índios, os articuladores do não índio, não vieram. E sabe quem dominou a situação? Foi nosso povo, em Campo Grande. Uma virada de chave, né? Viramos a chave ali, e ali estava presente o SBT, estava o MS. Aí quando chega assim, nós chegando lá. Gente, vamos chegar cantando, com maracá, vamos lá e vamos dizer que nós estamos presentes. Isso. E o jovem indígena, aquela segurança que vê na gente, eles se sentiram assim, estamos com ele, estamos em casa. Então vamos chegar dançando e vamos chegar batendo nosso tambor. E foi ali. Aí eu lembro até hoje, olhando a cara do nosso secretário, ele ficou emocionado quando nos viu, né? Tanta gente descendo, assim, 2 ônibus na frente daquela Fundação de Cultura. E ali virou uma festa. E hoje nós temos 5 jovens indígenas fazendo parte desse programa. E o coordenador deste programa é indígena. Ou seja, é um começo e um sinal, pelo menos um modelo, para como tinha que ser tudo em termos de política pública. E eu gostaria que você entrevistasse ele. Com certeza. Também, entendeu? O nome dele é Maico Pinto. É uma das pessoas que a gente conheceu ali, a gente articulou. E tem um jovem também que o Andrei faz parte. O Andrei, ele é presidente da associação indígena lá na aldeia Buriti, está aqui hoje, morando aqui em Campo Grande, e nos finais de semana que ele vai para a comunidade dele, atender também a comunidade dele, entendeu? Então são pessoas que estão fazendo parte, eles veem, observam e dando esses conselhos. Eu tento mostrar para eles, no sentido assim, gente, aquilo que você disse, aqui nós somos passageiros, uma hora vai passar, mas que a gente deixou nosso legado. Obrigado, parabéns mesmo, muito orgulho pela tua luta, que eu sei que não é só sua, é de muita gente,
Obrigado por essa oportunidade. Com certeza. E sempre eu tenho certeza que esse momento vai dar muita visibilidade e nosso povo vai entender. E tem uma das questões que eu quero deixar. A gente sempre faz o Beleza Indígena aqui do estado de Mato Grosso do Sul, junto com alguns companheiros que fazem nas comunidades indígenas. E a gente vem aí provocando que a gente está querendo fazer no Bioparque o primeiro Beleza Indígena dos povos originários do Mato Grosso do Sul. E eu gostaria de sua presença lá. Conta sempre com o nosso espaço, a MS em Dia está aqui para isso, para pluralizar, para democratizar, para debater e para trazer todas as vertentes que a gente pode trazer referente ao nosso estado. E já chegou até tarde demais a tua entrevista aqui, mas acho que ainda em tempo. Obrigado. E acompanha nosso trabalho no www.msindia.com.br, no YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.